When we fight, we win. And we will make America great again. Olá, sejam bem-vindos ao Burro e o Elefante, o podcast do Expresso e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento sobre a política norte-americana. Comigo tenho o Pedro Magalhães, investigador do ICS focado em eleições e democracia. Olá, Pedro. Olá, João. E eu sou o João Maria Joné, sem estes pergaminhos, mas com uma obsessão por este tema. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. Folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition. No nosso nono e último episódio, temos um formato especial com dois convidados muito especiais que o Pedro vai apresentar agora. São dois convidados, sim. Um deles é o Luís Nuno Rodrigues, é professor catedrático no Departamento de História do ISCTE, é doutorado em História Americana pela Universidade de Wisconsin, dirige atualmente o mestrado e o doutoramento em Estudos Internacionais no ISCTE. Lecionou vários semestres como professor convidado visitante na Brown, ao abrigo de uma parceria com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e entre as suas áreas de investigação encontram-se a história da política externa nos Estados Unidos, as relações luso-americanas ao longo do século XX e a história do Estado Novo. Olá, Luís. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Obrigado por teres vindo. Temos também o Ricardo Costa. O Ricardo é diretor de informação da SIC e colunista do Expresso. Acabou de chegar dos Estados Unidos, onde esteve a acompanhar as eleições presidenciais. Já tinha estado nas de 2020, quando Biden ganhou a Trump, e também nas de 2004, quando Bush ganhou a Kerry, embora nessa altura como fellow do German Marshall Fund. O seu principal conselho aos jornalistas que seguem os Estados Unidos é pouco científico, mas muito simples. Leiam o New York Times, mas vejam sempre a Fox News, otherwise you won't get it. Obrigado, Ricardo, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu se calhar começava assim. Vocês lembram-se onde estavam no dia 6 de janeiro de 2021? E também vos queria perguntar se nessa altura, nesse dia e nos dias que se seguiram, alguma vez imaginaram que Trump, primeiro, voltaria a ser candidato e, segundo, ganharia as eleições. Ricardo. Nesse dia eu sei onde é que estava na redação da SIC. Lembro-me que fui apanhado um pouco de surpresa, porque às vezes nós estamos a fazer outras coisas, não estamos a tratar nada das eleições americanas, e de repente quando vi as imagens, ou seja, eu não tinha visto o contínuo que levou àquele momento, não acompanhei em direto todos aqueles momentos, o comício, etc. Portanto, fui surpreendido, obviamente, pelas imagens, mas fui mais surpreendido porque não tinha acompanhado naquele dia ou nos 2 dias antes todo aquele build-up, se quisermos. Se achava naquele momento, a resposta mais sincera é obviamente não, porque achei que o próprio Trump estava a ir longe demais ou tinha ido longe mais naquilo que lhe era normal. Se aquilo significava a morte dele política, eu tinha grandes dúvidas. A grande questão era a parte jurídica. Eu não sabia o que é que aquilo poderia ou não podia levar do ponto de vista de processos judiciais. Mas o Donald Trump é uma pessoa que politicamente não morre com facilidade. Não morre, pura e simplesmente. Só morrerá no dia em que ele quiser. Bem-vindos. E tu, Luís, o que é que achaste que ia acontecer? Lembro-me bem desse dia. Primeiro porque, enfim, não tem nada a ver com isto, mas porque estava a ser avaliado, os programas que dirijo estavam a ser avaliados pela atriz ES. E então foi um dia complicado e foi tudo remoto e depois achei que nesse dia o resto do dia me ia sentar em frente à televisão, e quando ligo a televisão vejo o que é que estava a dar e pronto, e fiquei o resto do dia a acompanhar. E também, pronto, como o Ricardo disse, também fiquei convencido que era um pouco talvez a morte política de Donald Trump, sobretudo, talvez não tanto no dia, mas nos dias seguintes, quando se começou a perceber bem
enfim, o seu envolvimento neste assalto à democracia, às instituições, etc. Por outro lado, isto, até posso não ter pensado isto nesses dias, mas a verdade é que, eu já tinha até escrito isso, a verdade é que se não olharmos apenas para o Trump, mas para o trumpismo, digamos assim, para um conjunto de fatores que tinha feito semanas antes, ou 2 meses antes, que quase metade dos eleitores americanos tivessem votado no Donald Trump, isso não ia desaparecer de um dia para o outro, nem com o assalto ao Capitólio. Portanto, Podia não ser ele o protagonista. Podia não ser ele o protagonista, mas se olhássemos para as causas de fundo, para as raízes mais estruturais deste fenómeno, elas continuavam lá. Não iam desaparecer apenas no 6 de janeiro, mesmo que isso representasse uma momentânea perda para Trump. E claro que neste tipo de movimentos ou de partidos, ou digamos a figura do líder conta muito, mas esses tais fatores, essas raízes estruturais do fenómeno Trump e do trumpismo continuariam provavelmente a existir, se não até a aumentar com os acontecimentos do 6 de janeiro de 2021. Houve outra coisa, eu fiquei completamente convencido que era a morte do Trump, devo dizer, nesse dia. Mas havia outra coisa de que eu estava completamente convencido e que também me enganei. Eu estava completamente convencido que Biden nunca se iria tentar apresentar como candidato do Partido Democrata. Queria ser um presidente de transição, como aliás sinalizou muitas vezes. Qual era a vossa percepção? Esse para mim foi o grande erro desde sempre do Partido Democrata e que continua a ser incompreensível. Ou seja, não é incompreensível se olharmos para a natureza humana, sobretudo a natureza humana quando está no poder. Temos dezenas, centenas, milhares de exemplos. As pessoas estando no poder, é normal em todas as áreas, mas na política mais, às vezes não têm frieza de olhar para a sua própria prestação e possibilidades e limitações. Todos nós temos essa incapacidade, mas no poder é, como dizer, também aquele é um grande afrodisíaco, não é, de certa forma. E portanto as pessoas estão ali no meio no topo, e naquele caso é literalmente no topo do mundo, e ficam um pouco inebriadas. Porque obviamente que a fase inicial da candidatura do Biden para ser presidente era de alguém que tinha sido escolhido porque era o único que conseguiria parar Donald Trump naquela data, mas que teria que se preparar logo para a fase 2. Aí há uma série de erros. O primeiro erro, na minha opinião, logo na altura, e já tinha a opinião na altura, era a escolha da Kamala Harris. Fazia pouco sentido, ou seja, podia fazer algum sentido para aquele ticket, não é? O homem branco, mais velho, da Pensilvânia, da ala mais conservadora do Partido Democrata, ter que ser compensado por alguém da ala mais progressista, porque na altura ela era dessa ala, e que vinha de uma geração diferente, e ser uma mulher ainda por cima de origem, filha de imigrantes, ou de pessoas de outros continentes, portanto, para fazer esse ticket. Mas, na verdade, para uma pessoa que na altura tinha, se não me engano, 78 anos, já não era uma escolha muito lógica, porque alguém que tem 78 anos tem que pensar, eu não estou só a escolher um ticket, eu estou a escolher quem é que me pode ficar, aliás, a presidente a meio de um mandato, se me der algum piripaque. Por acaso ainda tinha 77, porque Trump bateu agora o recorde de Exatamente, presidente 77, mais velho de sempre, certo. Mas fez 78 no fim do mês. Mas a questão tinha que se levantar, nos Estados Unidos tem que se levantar, quem é que pode ser, se acontece alguma coisa, quem é que passa a presidente? E acho que esse é o primeiro equívoco. O segundo equívoco é o tema das midterms, que é como correram muito bem a Biden e foram na sequência da decisão do Supremo Tribunal sobre o Roe vs. Wade. Obviamente criou-se uma ideia dentro de parte do Partido Democrata que afinal era o fator Biden, e o Biden era a kryptonite do Trump. E não era, ou seja, foi... Nunca poderás provar isso. Não, vou, claro que consigo provar. Provo por uma razão muito simples. Atenção, com o Biden esta eleição teria sido uma tragédia para o Partido Democrata ainda pior, porque a mobilização do Biden seria ainda menor, porque havia muitas pessoas que votam Partido Democrata, mas que não queriam votar nele porque achavam que ele não estava capaz. E isso não funciona. Não funciona em lado nenhum do mundo. Isso não funciona. Não vais por aí. Isso é mesmo... Isso é já uma coisa de contrafactual de quem quer acreditar numa coisa que não é verdade, mas que não é verdade. Mas é isso, não dá, mas o que tem graça, era uma piada, mas o que tem graça é que não dá para provar que não é bem, verdade. mas isso não Nunca saberás se o eleitor suburbano branco não teria como votado também não dá para numa provar uma coisa na qual eu acredito piamente, que é, se não tivesse havido pandemia, o Trump tinha sido reeleito em 2020. Exatamente. Tinha sido reeleito. Isto é o que eu acho, que a economia estava muito boa e ele estava com uma popularidade muito alta. Agora, eu não posso
provar isto, mas Claro. acho que é muito provável ele, aliás, já há pessoas que dizem em 2020 mais valia que ele tivesse ganho em 2020 e agora era mais fácil, agora invertíamos há pessoas a defender isto, que o esforço que o Partido Democrata fez em 2020 foi um erro, porque ele voltou mais forte se tivessem deixado de fazer o curso normal do trumpismo. Eu li artigos sobre isso agora nos Estados Unidos, pessoas defendiam isto. Mas ninguém abdica de tentar ganhar eleições. Hã? Ninguém abdica Claro, de tentar é a tal ganhar história do eleições. poder. Pronto, e, portanto, eu acho que a sucessão de erros foi essa. Depois eu também percebo que ter feito umas primárias que fossem contra Biden era complicado. Se tivessem feito umas primárias em 23 em que havia uma série de candidatos que tinham que estar a desligar do incumbente, sobretudo se o incumbente tivesse menos popular, poderia ser complicado para a presidência. Portanto, tudo tem uma razão. Mas, na verdade, correu mal. Ele depois ficou até muito tarde na corrida, foi substituído pela única pessoa que podia, que usei essa expressão, e acho que se mantém válida, que é, havia um cavalo de corrida em que o jockey foi apiado e a única pessoa que estava ali ao lado para se montar no cavalo de corrida era a Kamala, e ela saltou para o cavalo e continuou a correr. Pronto, então era a única pessoa que encaixava ali naquela cela. O cavalo estava com os arreios todos postos e era a seguir. Só que não era o jockey mais certo. Não era, nem nunca foi. Luís, os historiadores como tu, nos próximos anos vão-se Vamos ter entreter muito. Sim. a contar os meandros da administração Biden, como é que esta decisão foi tomada, o papel da doutora Jill Biden, mas nessa altura tu achavas que Biden ia ser Usaste um doutoras candidato... jocosamente? Hã? Usaste doutoras jocosamente? Usei. Só para ter a certeza. Só para confirmar. Na altura tinhas a percepção de que era inevitavelmente um candidato transicional, ou alguma vez imaginaste que ele se voltasse a apresentar? Não, por acaso, Ou tentar apresentar. desde o início que tive a ideia que ele poderia... Eu lembro-me que há uns anos recebemos ali no Isqueté um dos seus conselheiros, na altura mais diretos, ainda ele era vice-presidente, e pareceu-me que estavam... Enfim, que esse setor, esse grupo de apoio dos seus conselheiros mais diretos achavam que ele viria a ser presidente dos Estados Unidos muito naturalmente, e depois acabou por ser. Mas isto, pronto, não era ainda no contexto da reeleição, mas apenas da primeira eleição. Eu acho de facto que o fator... E ele anunciou que ia ser um presidente de transição, mas de facto acho que o fator aqui decisivo foram as midterms, aquelas eleições, portanto, a meio do mandato, que correram muito bem ao Partido Democrático. O resultado foi surpreendentemente bom. Falava-se da onda vermelha e não houve onda vermelha. E não houve. Nenhuma. Normalmente os partidos que estão no poder são castigados nas eleições de midterm. Isso não sucedeu. E achou-se que seria só continuar com mais do mesmo, não é? E isso fez tardar bastante enfim, a decisão do Biden não concorrer. De qualquer maneira, não querendo minimizar também o fenómeno, eu acho que também não, e não quero estar a mudar de assunto, mas também não podemos dar demasiado ênfase à ideia de que o Trump ganhou porque cresceu muito, não é? E porque roubou muitos eleitores ao Partido Democrático. Terá sido mais o facto desses eleitores tradicionais do Partido Democrático não terem saído para votar, não se terem sentido mobilizados para votar no dia das eleições. Acho que pronto, ainda está por provar, provavelmente se calhar houve transferência de voto, mas eu tenho aqui nas minhas notas que o Trump estava há algumas horas com 74,8 milhões e tinha tido 74,2 em 2020. Mas pensa-se que no final ele cresça mais um pouco. Para 78,5. Bom, se assim for já é uma subida significativa, mas há não se compara à descida do partido. Há vários condados totalmente contados que provam a persuasão e um bocadinho... Tem graça porque eu passei esta eleição a dizer que era bom ter atenção às midterms, mas não excessiva, e acabou por ter exatamente o resultado das midterms. A margem de voto popular das midterms, 1.5, que na altura lá está, não foi a onda verde, a onda vermelha foi o toquezinho vermelho do Partido Republicano, acabou por ser igual ao resultado aqui, e igual também numa coisa muito curiosa, que é igual na redução nos estados seguramente azuis e no aumento nos estados seguramente republicanos, mas com os estados decisivos muito contestados na mesma. Esta eleição é uma eleição que, apesar da conversa do blowout e da vitória histórica e gigantesca de Donald Trump,
é uma eleição ganha por 150 mil votos em 3 estados. Tenho aqui mas há aqui um essas ponto, atenção, contas. a vitória é histórica por aquilo que o Pedro falou há pouco. Estamos a falar de uma, Sim. e aí é histórica. Mas a vitória de alguém que no dia 6 de janeiro foi declarado como politicamente morto pela maior parte das pessoas, porque aquilo era uma Incluindo pelo Partido Republicano. tentativa de insurreição, Não, mas não e é que isso. de repente, atenção, e que de repente no próprio Partido Republicano percebem, pessoas como o Ron DeSantis e outros, que ele não pode ser o candidato e tentam ir contra ele, que quando ele se recandidata há 2 anos, eu ainda anteontem, sexta-feira, aliás, quando estava nos Estados Unidos, estava a conversar com pessoas de outras televisões que estavam lá no hotel, eles estavam em varandas espetaculares, eu estava numa varanda menos espetacular, mas no mesmo hotel, que é um hotel em frente, mais ou menos em frente a Mar-a-Lago. Estavam pessoas de outras televisões lá, que estavam lá todas as Estado-Maior, das Fox, das NBCs, da CNN, etc. E algumas daquelas pessoas acompanhavam o Trump desde o início da candidatura dele, porque eles têm muito essa tradição. Não era só pessoas que seguiram a campanha do Trump desde o primeiro dia. Mesmo, Certo. e eles diziam, nós considerávamos que estávamos com o loser. Sim. Ou seja, estávamos a achar, quando foi o anúncio, ele dizia, estava lá pouca gente, nós achávamos que não era ele o candidato do presidencial. E de repente, e eles só diziam, é que esse percurso, para quem é interessante, eles acompanharam o percurso do lançamento da candidatura, da recandidatura, com muito pouca gente e muito pouco entusiasmo, e a maneira como ele vai liquidando candidato após candidato do seu partido, até ficar o oficial e depois chegar, há de facto aqui um lado absolutamente histórico. Sim, mas estávamos a falar de proporções e de dimensões. Estamos a falar de uma das vitórias mais pequenas da história, do quartil de baixo de colégio eleitoral e de voto popular. Aliás, o Donald Trump ganhou com uma percentagem inferior em voto popular à Hillary Clinton em 2016. Eu costumo dizer esse exemplo, mas estão aqui 2 pessoas, sobretudo uma que é profissional de sondagens e outro, o João Maria, que gasta muito tempo com isso. E bem, há um ponto, que é, nós quando... Eu digo isto mais jornalístico e sociologicamente e não tem nada de científico, é mais uma questão de experiência. Nós quando cortamos o elefante em muitas postas, às vezes cometemos o erro de deixar de ver o elefante. Ou seja, é muito importante cortar o elefante às postas, e aí é que se estuda, como o voto latino, o voto negro. Aliás, se não se cortar às postas não se consegue fazer esta análise. Mas volta e meia nós temos de dar um passo atrás para perceber se ainda estamos a olhar para um elefante. E o que eu digo é, façamos isso das análises todas, que vocês sabem fazer muito bem, mas volta e meia tem que se olhar para trás, dar 2 passos atrás e ver o bicho. E o bicho é o Trump. E o Trump fez uma campanha bem feita, muito bem dirigida. Eu digo isto desde sempre, apesar de toda a gente não concordar, muita parte das pessoas não concordar comigo, foi dirigida por pessoas mais clássicas do Partido Republicano. Pela pessoa que vai ser agora o e pelo Chief outro, of o Staff. Lassie Vittle, que é sim. pessoas mais clássicas do Que Partido tinha Republicano. liquidado, contribuído para liquidar o Kerry. Ele foi mais obediente na campanha do que noutras, ou seja, ele nos comícios depois saía do guião e fazia aqueles comícios dele, que ele vai ali dar 30 voltas, mas ele seguiu mais o que eles lhe mandaram. Isso é fácil, comparando com 2020 e 2016, ele foi menos intuitivo e seguiu mais o que os diretores de campanha lhe disseram. Passou a ter isso, para mim foi muito claro agora então nestes 15 dias. O movimento, neste momento eu acho que já nós não podemos, ou seja, nós ainda podemos falar em trumpismo, mas atenção que eu acho que o movimento MAGA, não sabemos como é que vai acontecer, até porque ele depois muitas vezes zanga-se com as pessoas e corre com elas e tal. O movimento MAGA neste momento, nestas eleições, é oficialmente uma coisa maior que Donald Trump. A escolha do J.D. Vance, que eu não sei se lá chegará, é uma escolha, pela primeira vez ele tem ali um sucessor. Quando era o Mike Pence, não era sucessor dele, nem perto nem de longe. O Mike Pence era alguém que compensava o ticket dele, mas não era o sucessor. O Vance está ali para ser o sucessor dele. E dando uma Sendo carga... que todos os candidatos republicanos tiveram, ao contrário de 2016, todos os candidatos republicanos tiveram pior resultado do que o Donald Trump. E muita gente foi ao seu boletim de voto e só votou no Donald Trump. Um problema que o Partido Democrata do tempo do Obama tinha, que era as pessoas só iam votar nele e depois não votavam no Partido Democrata nas restantes eleições, o Partido Republicano teve nestas eleições em proporções épicas, tanto que está na dúvida para ganhar a Câmara dos Representantes, que vai ganhar. Atenção ao J.D. Vance. Eu não sei se lhe vai correr bem, porque ele nunca esteve no poder, foi senador 2 anos, não é? Portanto, tem uma experiência muito curta. Digo isto porque... Eu não sei se ele se vai dar bem, porque ele depois... Wall Street detestam, uma boa parte do Wall Street, as Big Techs, as Big Pharmas, ele tem mais relações, ele é um tipo que está ligado a umas Big Techs, mas as outras odeiam. A Google odeia de morte, a Microsoft, portanto ele tem muitos, o old money das grandes corporações, da Bolsa, o J.D. Vance tem uma linha muito diferente, é um capitalismo completamente diferente do Trump. Portanto eu não sei se ele vai sobreviver
à máquina administrativa, depois aquela coisa do money talks, não sei. Mas ele tem uma capacidade política e de discurso, de entrevistas, de comícios, que atenção, eu acho que convém ter atenção ao J.D. Vance. E tem uma história para contar, a história dele. A minha grande questão era, destes resultados, como é que tu tiravas que da minha leitura dos resultados, isto é muito mais um triunfo de personalidade de Donald Trump, de conseguir superar essa coisa de que falávamos, de como é que esta pessoa com estes problemas todos conseguiu superar isto desta maneira? O percurso sim, mas no dia eleitoral claramente foi a incapacidade do Partido Democrático de mobilizar o seu eleitorado tradicional, que não foi votar naquela candidata. Não saiu à rua, não é? O get out the vote não. Do ponto de vista dos estados decisivos, ela teve mais votos do que o Joe Biden em alguns estados decisivos. Não, mas já ganha a Pensilvânia por 130 mil votos, o Michigan por 80 mil, o Wisconsin por 30 mil. Portanto, são 250 mil votos de vantagem, não é? Aquilo que se dizia do futuro da Europa ser decidido por um punhado de eleitores no condado da Pensilvânia é quase verdade. São 3 votos são 3 estados que eram suficientes para o resultado do... Portanto, eu não estou a querer minimizar a figura do elefante, não é? E daquilo que representa o triunfo do Partido Republicano e de facto o MAGA está a ir para além de Trump, obviamente, mas vistas as coisas depois ao pormenor, estamos a falar aqui de 3 estados decisivos e de pouco mais de 250 mil votos de vantagem. Eu acho que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, sem qualquer problema. Pode ser verdade que esta de facto é uma vitória incrível, no certo sentido, de alguém que... Falámos já do 6 de janeiro, mas não falámos que é uma pessoa que foi condenada. É a primeira vez, o João é que sabe estas coisas todas. Eu acho que nunca nenhum candidato condenado criminalmente ganhou uma eleição. Não, o único que podia ter feito isso era o Ulysses S. Grant, mas depois não foi candidato. E portanto isso é porque notável. Porque é demasiado rápido uma carruagem. Isso é notável de muitos pontos de vista. Também não se pode esquecer que, como dizia o João, se as previsões se confirmarem, ele vai ganhar o voto popular por 1,5 ponto. Isto está na lista das 10 eleições mais competitivas da história dos Estados Unidos. Portanto, foi muito competitivo e ao mesmo tempo foi menos, uma vitória. Eu achei mesmo engraçado pensar nisto, que é menos do que a Hillary Clinton. É uma margem menor de voto popular do que a Hillary Clinton em 2017. E também é verdade o que disseste, ou seja, nos estados, nos battleground, no fundo há um swing nacional que afeta todos os estados. Portanto, isto mostra que há uma força nacional comum e que nós já vamos falar um bocadinho qual é, que eu, enfim, vou já dizer, acho que é obviamente a economia, as percepções sobre a economia e a insatisfação com o governo, mas este swing notou-se menos nos estados mais competitivos, o que também fala bem da campanha dela. O que também fala de algo que o Ricardo terá observado, julgo eu de perto, que é, e que toda a gente assinalou, de facto, a campanha de Kamala no terreno, no canvassing, no porta a porta, era uma campanha muito bem montada. Eu vi isso sobretudo na Pensilvânia, em Allentown. Eu tive vários dias, dormia sempre em Allentown, então depois fui para outros sítios, mas isso é interessante porque vi 2 coisas diferentes. Certo. Uma era essa capacidade do porta a porta, dos voluntários, e há uma coisa que eu nem sabia, nunca tinha visto, mas pronto, por isso era tradicional, que vêm voluntários de outros estados, ou seja, que já estão decididos. E, por exemplo, de outros países. Sim, também, mas isso vem meia dúzia de pessoas. Ali vinha muita gente de New Jersey, que é relativamente perto, de Nova York, que como eram estados já decididos, vão para lá de armas e bagagens e passam lá. Umas são pessoas que estão a receber dinheiro, por isso, outras que são pessoas que têm dinheiro, metem férias e vão para ali. E vi quer os do Trump, quer os da Kamala, mas os da Kamala eu vi ali uns que estavam mesmo muito bem organizados, o número de sabiam quantas portas é que já tinham batido, aquilo todos os dias havia... E no próprio dia das eleições, vão porta a porta. Buscar mas eu no dia de eleições não vi que já estava não posso ir votar, em Palm Beach, que é um sítio bom para estar, não para fazer jornalismo. Eu não posso ir votar, não pode porquê? Porque tenho que tomar conta das crianças. Temos aqui uma assistente social que fica, venha lá votar, que a gente e eu essa máquina vi bem feita, mas vi uma outra coisa... Que, atenção, que eu fiz a entrevista, eu nem tinha percebido a importância da pessoa que eu estava a entrevistar, percebi depois, que foi, eu fui a norte de Filadélfia, ao Bucks County, porque percebi que estava a haver uma confusão, com a história de que tinham fechado, proibido umas pessoas de votar na terça-feira, na semana antes das eleições, terça-feira ao fim da tarde tinha sido, havia um vídeo de uns guardas que tinham proibido pessoas de votar, estavam na fila, que era uma coisa menor, e há uma pessoa chamada Scott Presler, que é um ativista pró-Trump do Twitter, que é
que depois eu percebi que foi responsável por uma quantidade enorme de amish terem registado para votar. E ele monta uma campanha em Bucks County a dizer estão-nos a proibir de votar. Claro que o papel do Elon Musk é superior na própria... E eles podiam votar nas máquinas? Não. Pedir em papel? Não, papel. E ele consegue uma mobilização, e isto foi soube-se uma terça, portanto a quarta começou essa informação circular, e eu na quinta fui lá. E passei o dia em Bucks County, entrevistei-o para a SIC, estive a conversar com ele depois mais um bocado, e vi duas coisas. Uma mobilização enorme de pessoas que apareciam para votar e que estavam a votar. Atenção, a mobilização eram daquelas, em cada 100 pessoas, 90 eram Partido Republicano, porque era a ideia, queriam-nos impedir de votar, iam-nos roubar o voto, e aquilo estava a alastrar, era uma coisa, e eu até conversei com alguns eleitores, mas isto foi uma coisa sem grande sentido, vocês podiam vir votar na terça-feira, e estavam lá também pessoas da Câmara, mas ninguém parava na banca da Câmara, e a do Trump tinha 2 bancas e sempre gente a parar, e muito não, eu venho votar porque queriam-nos roubar o nosso voto. E depois, isso era a parte mais interessante, e a outra ele era uma mega estrela. As pessoas paravam todas para tirar fotografias com ele, mas estamos a falar de pessoas novas e pessoas muito mais velhas, pessoas que estão fora das redes sociais ou que não estão lá tão ativas. Ele era uma estrela absoluta. E eu depois percebi a dimensão dele nisso. E houve vários Scott Presslers a fazer isto, sobretudo na Pensilvânia. E aí isto para duas coisas. Uma, o Trump conseguiu virar a história do roubaram-nos as eleições em 2020 para estão-nos a querer roubar as eleições agora. Portanto, votem. Isso será uma das explicações para uma mobilização maior em alguns estados, pessoas que foram votar. No fundo, eles fizeram um caso de qualquer caso, fosse maior ou mais pequenino, de algum problema de votação, que há sempre um sítio onde houve alguém que votou e que depois não era registado. A questão aqui é e que... eles faziam disso sempre um caso e faziam de maneira a que chegasse a milhares e milhares de pessoas que não tinham nada a ver com aquilo e elas fossem votar. Mas em eleições e a outra tão era, curtas tinham estes ativistas digitais, mesmo para terminar este raciocínio, que é nesta parte da internet, já não sei se é 3.0, se o que é que lhe podemos chamar, ultra fragmentada e de muita produção de conteúdo próprio, os republicanos estão claramente à frente, mas claramente à frente. Claramente. Isso teve muito a ver com o Covid, em que houve muita coisa que apareceu anti-governo, anti-medidas de governo nacional, federal ou estadual, anti-medidas de contenção, anti-lockdown, anti o que fosse, anti-vacinas, não interessa, apareceu muita gente e de repente há alguns podcasts, alguns videocasts, alguns influencers ativistas democratas também muito relevantes, mas o número de relevantes no lado do Partido Republicano é incrivelmente maior. E atenção, alguns com coisas muito bem feitas, mas muito bem feitas, é muito bem feito. Mas isso é muito interessante, deixa só dizer, isso é muito interessante, já agora, para quem está a ouvir, tudo o que nós estamos aqui a dizer vai ser analisado durante anos e vai haver imensa produção científica, estamos aqui a lidar com os indicadores que temos e portanto não há nada definitivo, mas é muito interessante o que estás a dizer, é como se houvesse um ground game tradicional, não é? Do bater, o porta a porta, o ir buscar, e depois há um novo ground game mais profissional, mais diferente. Digital. Sim. Atenção, e os democratas também o fazem, mas o que eu notei, sobretudo na Pensilvânia, porque depois na Flórida não era tão relevante, e na Pensilvânia eu tive, portanto, em Allentown, tive depois em Bucks County, muito perto de Filadélfia, depois estive em Bethlehem, que era a sede da siderurgia, a sede onde o Trump ganhou, porque em Allentown ganhou a Kamala, pronto, deu para passarmos, nós fizemos várias coisas, tivemos também com os latinos, embora aí os latinos eram mais para o Kamala, mas no caso de Bucks County isso foi muito evidente, consegui ver, tive lá um dia inteiro, era pessoas que estavam a votar ali loucamente na quinta-feira, e aquilo só ia fechar a votação sexta, a votação early voting, não é? Estavam ali empenhadíssimas porque lhes queriam ter roubado a eleição. E estavam ali empenhadíssimas porque ativista digital lhes tinha passado essa fake news. Estava, não era bem fake news, ele partiu de um acontecimento. Sim, cavalgou uma coisa que era verdadeiro, mas que era insignificante, e cavalgou, transformando num grande caso para toda a Pensilvânia e para o país. Sim. Atenção, houve agradecimentos ao Scott Presler na noite da vitória. Eu aproveitando isso, porque não falámos muito disso, da minha experiência na Convenção Democrata, mas uma das coisas que eu vi lá fala um bocadinho desta diferença de que o Ricardo fala. Havia na Convenção Democrata um foco muito grande nos influencers próximos do Partido Democrata. E havia uma sala de influencers, e eu, como em muitas salas, entrei lá sem perceberem bem que eu não podia estar lá, mas
estive atento e a perceber. E o que eu acho que há de grande diferença do espaço informativo desta nova internet entre o Partido Democrata e o Partido Republicano é que um influencer democrata é muito menos direto, evangeliza muito menos, é muito mais nuanceado, critica muito mais o Partido Democrata. Às vezes os influencers de esquerda estão mais numa de... As maiores páginas de esquerda estão mais numa de criticar a gestão da faixa de Gaza do que de dizer bem do que a administração faz a nível económico. E os influencers republicanos não estão focados em tudo o que o partido faz é bom e nada do que o partido faz é mau. Claro, e tem muito mais facilidade em passar uma imagem de contraste, uma imagem de oposição entre o bem e o mal. Quer dizer, isso também fala muito da própria promoção da radicalização do discurso por parte do Partido Republicano. É a tal polarização assimétrica, não é? Não sei se Luís, queres falar um bocadinho disso. Exato, e esta semana saiu uma entrevista com um escritor irlandês, tinha aqui nas minhas notas, mas no New York Review of Books, em que ele dizia que o Trump também trazia aos eleitores o entretenimento da violência do discurso, da discussão, quase aquele estilo reality show, e que a campanha democrata era mesmo isso que estavas a dizer, era boring, porque de facto não apelava a esse radicalismo, a ver as coisas entre o bem e o mal, e que isso, enfim, na tal internet 2.0 teria facilitado a mensagem republicana. Sim. Não, e é só, quer dizer, nós passamos muito tempo a falar de Trump, como é normal, penso, e acontece com toda a gente, mas também não podemos deixar de falar de uma força que estaria presente independentemente de quem fosse o candidato republicano e independentemente de quem fosse o candidato democrata, que era a insatisfação que as pessoas sentiam com a situação da economia, o problema da inflação. Eu devo dizer, eu já dei aqui duas previsões que fiz e que falhei redondamente, mas também me recordo que no primeiro episódio deste podcast tivemos essa discussão e falámos sobre isso, e para mim sempre foi, enfim, uma das coisas principais seria a situação da economia, não tanto ou não apenas a economia real, mas a economia apercebida, neste sentido. Os salários reais estão há 2 anos a crescer mais com a inflação, mas a verdade é que isto demora tempo a interiorizar. Claro. E a verdade é que o impacto da inflação foi diferente em grupos sociais diferentes. E a verdade também é que a inflação foi especialmente alta em coisas que não se podem evitar, na habitação, nas compras no supermercado. E, portanto, este movimento uniforme, alguma explicação há de ter seria muito difícil para qualquer candidato republicano não ganhar, vamos dizer assim. E essa parte do uniforme que dizes é muito importante. Que as pessoas querem muito fazer a coisa neste grupo não sei o quê, mas houve um movimento uniforme em todos os condados, em todos os estados, em todos os grupos. Desde quando é que um incumbente não consegue ser reeleito? Nos tempos que correm, nos Estados Unidos, na Europa, é muito difícil a qualquer incumbente que seja ser reeleito. Foi o melhor resultado incumbente de 2024. Como? Foi o melhor resultado incumbente de 2020. Todos os partidos em 2024 perderam até agora. Foi, acho que o Financial Times tinha aquele gráfico, todos os resultados foi o melhor estão abaixo do zero e tal, o pontinho vermelho americano é dos melhores resultados de um incumbente, sim. Isto mas isso é muito importante. Os 2 fatores que encontrei como mais importantes no terreno, repito, não é agora com base nas sondagens, nos resultados ou nos estudos pós-eleitorais, são 2 coisas. Uma, a economia, no sentido mais, se quisermos, básico, no sentido do dia-a-dia, o preço das mercearias, da ida à mercearia. E a expectativa de deflação, em contraste? Ou seja, as pessoas a dizerem achavam que os preços deviam baixar. Não, era a questão do estamos a pagar. Não, aí é ao contrário. Aí é ao lado do Trump, que é, e tu conheces a América. A América é muito, não é que baixar, nós queremos ganhar mais e as coisas vão correr melhor. Eles não estão à espera que os preços baixem, eles querem ganhar mais. E a lógica a economia, no sentido de isto está muito mal, as coisas estão caras e o Trump vai pôr isto a funcionar. E isto o que é? Coisas que nós em Portugal não valorizamos. Isto é mercado de capitais, é bolsa, é Bitcoin. É Bitcoin para alguns. Não, para estas comunidades de minorias é importante esta Bitcoin, coisa da desregulação. É baixar os impostos, os negócios que vão, empresas. É o baixar impostos, é aquela coisa do sonho americano. As gorjetas não taxadas. As gorjetas não taxadas teve algum impacto. É verdade. Mas um outro fator, o fator da imigração. Certo. Atenção, eu falei com muitos imigrantes portugueses, muitos, sobretudo depois na Flórida, mesmo com muitos, e falei com muitos imigrantes latinos, quer na Pensilvânia e depois também na Flórida. E praticamente sem exceção, eram 90% e tal iam votar no Trump, e o que eles diziam era que não eram contra mais imigração, mas eram contra mais imigração ilegal,
Sobretudo porquê? Porque eles diziam que os atuais imigrantes, pelo menos esta é a convicção deles, tinham um welfare muito superior ao que eles tiveram. Em alguns casos isto é verdade. É verdade. Ou seja, como quem diz, Há mais welfare eu tive anos e anos sem nenhum tipo de proteção social, passei as passas do Algarve para conseguir legalizar-me e estas pessoas agora têm apoios que nós não tivemos. Eu demorei 10, 15 anos para ter primeiro o meu green card, depois não sei o quê. Alguns tiveram que sair do país e voltar para conseguir tudo. E dizem, estas pessoas estão agora em fast track. Atenção a isto, eu encontrei isto em pessoas com estratos sociais completamente diferentes. Eu tanto conversei longamente com um português que foi durante muitos anos camionista da Pepsi até se reformar, agora vive na Flórida, está bem, mas era camionista. E, portanto, claramente foi do Partido Democrata há muitos anos, como pessoas, uma pessoa, estou a falar que entrevistei publicamente, portanto, a Priscila, que é portuguesa, que foi para os Estados Unidos como jogadora de ténis de alta competição, portanto, entrou ali na universidade. E os dois tinham discursos parecidos, votavam claramente Trump, mas com percursos completamente diferentes, de quem foi para lá com uma carta de chamada, de um primo ou de uma tia que já lá estava, e de quem foi para lá, como entrou há menos anos, indo com uma bolsa de alta competição, e não têm um discurso primário anti-imigração, nem de perto nem de longe, mas dizem, Mas o Trump tem. eu demorei muito tempo a conseguir o que estas pessoas vão conseguir mais depressa, eles têm um apoio do welfare, há casos, contam sempre casos de pessoas que chegaram a ter que sair do país e voltar, e isso, não, Trump tem, mas isso é um ponto que às vezes e que acontece muito em política, que é, no Trump acontece vezes 100, que é, ele está a tocar às vezes no botão de uma forma brutal, que puxa, sei lá, não sei, 5 ou 10% das pessoas que estão ali e querem atirar os imigrantes ao mar, mas está a chegar a uma multidão vasta que não quer isso, mas que tem um sentimento... Isso foi exatamente o que a Mafalda disse aqui no primeiro programa, quando ela falava esta história dos haitianos que comem cães, isto para nós parece... mas para muita gente não é exatamente isso. É verdade. É uma preocupação com o tema. É como se houvesse, nós estamos a olhar para o rio, mas depois há um lençol freático lá em baixo. Percebes o que eu estou a dizer? E nós já estamos a olhar para o rio. E o rio é agitado, é excessivo, é agressivo, é meio maluco. Mas o lençol freático está lá e corre. E há uma corrente grande no lençol freático que diz, não, isto é maluqueira, mas há aqui uma coisa que é verdade. Historicamente foi sempre assim. Quer dizer, isso que o Ricardo acabou de contar, quer dizer, cada onda de nova imigração foi vista com desconfiança pela imediatamente anterior. Só dizer um ponto que ainda me surpreendeu mais. O Robert Kennedy Jr. Isso sim, digo, surpreendeu-me. Vi pessoas normalíssimas. Quando eu falava-lhes do Robert Kennedy, porque de repente eu estava no mesmo hotel que ele, tive a sorte de ficar. Cruzei-me com ele, com a Marjorie Taylor Greene também, que é um grande acontecimento, e com a Tulsi Gabbard. Estava lá porque o Super PAC do RFK estava lá tinha a festa lá no último andar desse hotel. Bem, mas não interessa. Mas isto para dizer o quê? Falei com várias pessoas sobre o Kennedy, porque nós olhamos para o Kennedy como uma pessoa meia, totalmente científico, que as coisas das vacinas, os vermes na cabeça, não interessa. Vamos ouvir mais. Mas o que muita gente diz, pessoas normais, normalíssimas, e que não são anti-vacinas e que dizem assim, mas atenção, o que ele diz das Big Pharma americana e das grandes corporations da alimentação, ele tem 100% de razão. As pessoas dizem isso. Ele é a única pessoa que ataca a Big Pharma nos Estados Unidos, como o Vance, querem proibir os anúncios na televisão. Vale a pena ver programas do John Oliver sobre... Já viste? Programas do John Oliver sobre o Big Pharma nos Estados Unidos. As empresas de Big Pharma são mesmo um vilão. E, portanto, é fácil atenção, por exemplo, o J.D. Vance até tem uma teoria mais complexa para os mídia, que é, ele acha que o facto das Big Pharma poderem anunciar captura os mídia para não poderem noticiar coisas das Big Pharma. Isto é muito fácil de vender esta ideia. Eu acho que não é verdadeira, mas ele tem... Porque isso mistura o anti-vax, não é? Que é absolutamente desprovido de sentido, com uma realidade que é palpável, que é as Big Pharma serem de facto... E da comida ser uma porcaria com mais nos Estados lucros, Unidos mais acumulam e que mais... E os americanos pagarem 10 ou 20 vezes mais por medicamentos do que nós pagamos. Esse movimento, que é um movimento a qual eu não tinha dado importância nenhuma antes de chegar aos Estados Unidos, e que, aliás, na Pensilvânia havia várias pessoas com esses bonés na cabeça, que é o Make America Healthy Again. Os bonés eram verdes, na maior parte dos casos. Também encontrei em Chicago apoiantes do Robert Kennedy. Que eu achava que não tinha grande sentido. Eu não sei qual é a percentagem, mas aquilo puxa gente. E tinhas estas pessoas, que alguns vieram do Partido Democrata, o Kennedy e a Tulsi Gabbard, estavam lá todos com o Make America Healthy Again,
E o Trump falou disso na noite da vitória. Atenção, ele fala disso na noite da vitória. Ele tem a noção de que essa entrada das pessoas do Healthy Again lhe deram uma fatia nova, como os da cripto, ou como não sei o quê, mas estes, que são pessoas que querem que os americanos comam melhor, que tomem menos medicamentos, que tomem menos vacinas também, não interessa, mas querem misturar isso tudo. E atenção, aquilo tem alguma força. E eu vi muitas pessoas, essa sim surpreendeu-me, pessoas super normais, algumas até eram eleitores do Partido Democrata, normais, pessoas normalíssimas, não tinham nenhum extremismo político de parte a parte. Não andavam de carabina. Não, e não tinham, sobretudo, não tinham aquelas teorias de que a eleição foi roubada, nada disso. Portanto, quando digo normais, eram normalíssimas, pessoas que conversavam sobre política, informadas e tal. Quando se falava do Kennedy, diziam sempre, qualquer coisa tinha alguma adversativa, que era, mas ele tem razão nisto, nisto e nisto. Mas ele é o único que tem coragem disto. Mas ele é o único que diz as verdades sobre a Big Pharma e sobre a alimentação. Atenção, eu não sei se ele vai durar na administração Trump, não faço a mínima ideia. Não sei se se espalha outro comprido daqui a meia dúzia de meses, mas ele é mais popular do que as pessoas pensam. Não tenho dúvidas que quando o Trump ontem falou, isso é importante, eu também queria falar um bocadinho disso com o Luís, mas quando o Trump ontem falou de o Senado não querer que o Senado se metesse nas contratações para a administração dele e poder fazer o chamado recess appointment, em que o Senado não tem que confirmar pessoas da administração, uma das pessoas que está na cabeça dele quando ele diz isso, uma pessoa que não passa num Senado republicano de maioria 53-47, nem se calhar num Senado republicano de maioria 66-34, é o Robert Kennedy Jr. para o Departamento da Saúde. Bobby is great. I want him to work on health, and I think there's nobody like. I mean, I think he's right with so much of the things he's talking about, because we're not a healthy country. If you look at some of the countries in Europe, they're much more healthy than us. He really wants to, with the pesticides and all the different things. I said he can do it. He can do anything he wants. He wants to look at the vaccines. He wants everything. I think it's great. Eu acho que ele tem esse interesse, como fez muitas vezes no primeiro mandato, de nomear pessoas extremistas demais para passar num Senado republicano, mas que ficam lá a executar as ordens dele sem necessidade de passar por lá durante um período de tempo, que pode ser de algum tempo. Sim. Só para voltar um pouco àquilo que eu estava há bocado a tentar dizer. Eu queria fazer essa pergunta porque historicamente os imigrantes foram sempre do partido progressista, não é? Vamos pôr assim mais ou menos para tentar fazer uma corrente histórica, até se sentirem americanos, e aí são integrados no partido americano. O certo. Partido Conservador, se quisermos. E isso durante muito tempo foi o Partido Democrata, o Partido Conservador, e o Partido Republicano, o Partido Progressista dos Imigrantes. Trocou da forma mais clara a partir dos anos 60, e a partir daí tem sido assim com o Partido Republicano. Já há 20 anos os italianos americanos, os irlandeses americanos que eram claramente do Partido Democrata entraram no Partido Republicano em força, e agora vemos isso com os latinos. É possível fazer esta... Eu acho que sim, acho que isso é tudo verdade, e que aponta... No início da conversa estávamos a falar aqui de algumas causas mais estruturais, de algumas permanências mais de longo prazo, que fazem com que se perceba que estes fenómenos também não são meramente transitórios, e essa é uma delas. Quer dizer, o nativismo, a ideia de que o problema vem de fora, não é? Que o problema é o imigrante, que o problema é o imigrante irlandês primeiro, ou depois o russo, ou mais tarde o mexicano, ou o problema são os imigrantes judeus. Não, o problema são os imigrantes católicos. Não, o problema são os imigrantes muçulmanos. Tudo isto foi existindo ao longo da história dos Estados Unidos, não é? É uma característica muito própria do modo de ser uma sociedade de imigrantes. Exatamente, da formação histórica daquela sociedade, para quem a nova onda de imigrante é a que vem desestabilizar, a que vai pôr em causa esses direitos adquiridos, não é? E a candidatura de Trump também foi muito clara a esse respeito, não é? Os mexicanos deviam ficar do outro lado do muro, os muçulmanos deviam ser expulsos, e isso teve um apelo claro junto do seu eleitorado. Já tinha sido há 4 anos. A proposta muito famosa das primeiras republicanas de invadir o México vai ou não acontecer? Mas eu tenho uma pequena história para contar sobre isto, que mostra que isto não é apenas uma história americana, não é? Quando foi do Brexit, eu ouvi um programa da BBC Rádio em que a repórter era... inglesa, mas descendente de famílias indianas, e que decidiu entrevistar várias pessoas a saber porque é que votaram Brexit, porque é que votaram UKIP. E a última pessoa que ela entrevistou foi sua auntie, foi a sua tia. E a tia explicou que votava UKIP. E a razão por que votava UKIP é porque ela era da Commonwealth, tinha vindo para a Inglaterra há muitos anos, tinha sofrido imenso, e agora apareciam todos estes polacos por todo lado. É uma história muito parecida com a tua, não é? Muito parecida. Repare, atenção, eu no
no sítio onde estive com mais imigrantes portugueses, foi num almoço, era muita gente, eram, sei lá, 100 e tal, 200 pessoas, talvez 300 pessoas, assim, à volta disso, que era um almoço em Palm Coast, fica 340 km acima de Palm Beach, não tem o mesmo allure de Palm Beach, que é onde há a grande comunidade portuguesa, quase tudo pessoas que vieram mais reformadas, que vieram de New Jersey, Newark ou de Boston, e que se mudaram para ali. Bem, entretanto, depois há lá os filhos e por aí fora, e portanto já não é só reformados. E muitas daquelas pessoas chegaram ilegais aos Estados Unidos, outras não chegaram porque era na altura que havia as cartas de chamada, já lá tinham alguém de família, etc. E era isso que se sentia, era muita questão de... Eu lembro de um empresário que dizia, repara, eu pago X por mês pelo meu seguro de saúde e de repente, e os meus empregados também, ou eu pago a eles, não interessa, porque é do contrato, e de repente tenho, volta e meia, vem trabalhar comigo um tipo venezuelano ou cubano, e ele já tem seguro de saúde. E eu estive não sei quantos anos nos Estados Unidos sem seguro de saúde. Isto é muito Ainda poderoso. Um efeito do Obamacare. Isto é muito poderoso, certo? Ainda bem que tem. Mas eu não estou a dar razão. Eu Claro, estou a tentar compreender. a subjetividade Mas eu dessa percebo que na cabeça de uma pessoa que hoje está bem na vida, mas que sofreu muito e que passou anos e anos sem proteções sociais, de repente tem ali alguém que chegou e que já tem uma série de proteção social, e eu tentava fazer algum contraditório, dizia, mas olha, mas por um lado é bom que tenha evoluído, por outro lado, atenção que isto não é permanente, vai ter que fazer isto. Mas eles diziam sempre, mas, e isto eu ouvi em muito lado. Atenção, isto tem muito poder. E outra coisa que eu achei que não era assim tão popular, mas é o tema das deportações. Atenção, o tema da deportação Eu saíram sondagens em que era mais popular do que impopular. É popular. Eu não tinha essa noção. É popular. Eles não acreditam, quer dizer, as pessoas com que eu falei, que acham que vão deportar milhões de pessoas, mas acham que tem que haver muitas deportações, para ser um sinal para os países de origem, primeiro, não é? Que é para dizer não venham. E isso normalmente tem algum efeito, não é? Assim, umas deportações e as pessoas têm algum O Obama cuidado. foi apelidado pela esquerda de Deporter in Chief, precisamente por achar isso importante, e ele achava mas o politicamente... Obama não fez disso uma grande bandeira, e o Trump vai fazer, ou Mais seja, ou menos. o Trump vai fazer dos aviões, das partidas, um mega acontecimento. São as duas primeiras Aí promessas, das 20 grandes promessas. A primeira é fechar a fronteira e parar a invasão dos migrantes, e a segunda é levar a cabo a mais vasta operação de deportação nas Mas o Obama são as deportou duas mais... primeiras, só depois é que vem a inflação. O Obama deportou mais Ele do que o joga Trump. também com este Sim, discurso. eu sei, e eu acho que ele vai fazer, atenção, acho que vai fazer, repito, são X milhões, não sei, acho difícil, mas que vai levar a cabo uma grande deportação, vai. E vai fazer disso um grande acontecimento. Deixem-me levar-vos para o outro lado desta questão. Uma das coisas que se dizia ou que se pensava era que havia dois temas que iriam beneficiar os democratas. Um deles seria o tema do aborto, que poderia levar a uma maior mobilização das mulheres. Aliás, recorria-se muito às eleições intercalares como exemplo dessa situação. E o outro tema era o tema da democracia, da defesa da democracia contra, digamos, um putativo autoritário. Não sabemos exatamente como é que isto terá jogado. Às vezes as eleições são feitas de muitas coisas, de tendências contraditórias, mas isto parece não ter sido tão decisivo como muita gente julgava ou esperava. Sim, eventualmente, também não tenho a certeza porque ainda nos faltam os dados, mas se voltarmos àquela ideia de que o que é que faltou para mobilizar o eleitorado do Partido Democrático, provavelmente esses dois temas não tenham sido suficientes. Não quer dizer que não tenha havido uma mobilização em larga escala do voto feminino na Kamala Harris, mas provavelmente a sua candidatura também terá sido vítima do simples facto de haver muitos homens americanos para quem votar numa mulher ou ter uma mulher na presidência era um fato impensável ou inaceitável, ou pelo menos não era suficiente para os levar a levantar do sofá e a ir votar nesse dia. Portanto, eu acho que há aqui uma clivagem de género muito clara que terá prejudicado a eleição da Kamala Harris, para além da clivagem racial, evidentemente. E portanto, acho que esse tema provavelmente terá pesado mais e terá sido aqui Na exit poll da CNN, quando eu a vi, achei que a teoria de que tínhamos falado aqui, ou seja, quando eu vejo democracia em primeiro e aborto em terceiro à frente da imigração, achei a teoria da campanha de Kamala Harris está concretizada.
O problema aqui foi nas margens até das pessoas a quem esse tema motivou. O problema é que 73% dos americanos nessa sondagem à boca das urnas considera que a democracia está ameaçada e entre esses a maioria votou Trump. Essa parte é que é certo, a grande surpresa. Atenção, não é tão surpreendente assim. Há um discurso que no Partido Republicano era feito permanentemente, e era feito, por exemplo, na Fox News permanentemente e outros, de que a democracia estava em perigo. Porquê? Porque os imigrantes eram tantos que se Trump não fosse eleito, o Partido Republicano nunca mais ganharia uma eleição. Isto era dito de manhã à noite, atenção. Sim, não era verdade. uma coisa marginal. Nós não dávamos muita importância a isto, nós, no lado Para de cá, além da do questão outro de lado. votarem ilegalmente, etc. A coisa, Ricardo, é ou que seja, isso estava que a questão em da 2020. democracia ter posto em causa não era apenas pelo tema do Claro. 6 de janeiro. Para certas pessoas, e sobretudo na Europa, obviamente, o tema do 6 de janeiro é pôr o 6 de janeiro, não aceitar resultados eleitorais, isso é pôr a democracia em causa, nenhuma discussão sobre isso. Mas isso foi uma coisa que eu só me apercebi quando cheguei aos Estados Unidos, não tinha percebido aqui, o peso, tinha percebido um bocadinho vendo a Fox News, que eu vejo bastante, tento ver bastante, mas começou a crescer, que era a lógica de temos que ir votar no Partido Republicano, porque se não votarmos e se o Donald Trump não ganhar, a democracia acaba na América, porque vão ser tantos os imigrantes a votar que nós nunca vamos ganhar uma eleição. Mas isso é muito estranho. O Trump é que avisou que não iam ocorrer mais eleições se ele... Mas repara uma coisa, como Mas o que a acontece em política, 2020, esse a discurso estava política lá, acontece de coisas muitas ao Claro. contrário. E o Trump tem uma arte, quando há bocadinho tu dizias que veio do reality show. Sim, ele veio num reality show. Ele veio do Apprentice, mas isso dá-lhe uma qualidade, umas qualidades para a política que muitas pessoas podem considerar defeitos, que são qualidades nada despreciadas. Uma delas é a de controlar a narrativa. Ele controla muito bem a narrativa. Repare, ele há 4 anos fez campanha contra o voto por antecipação. Sim, e agora, E agora fez campanha completamente ao contrário. Portanto, isso para ele, uma pessoa diz, ele vai ficar aqui com grandes dúvidas sobre a contradição. Ele fica com 0 dúvidas sobre a contradição. 0 dúvidas. Portanto, isso para ele não é um problema. Ele não é um problema. Vocês não acham que pessoas como nós, no sentido geral, e as pessoas que escrevem sobre política nos jornais e que comentam e tentam interpretar tudo isto, são pessoas quase por definição mal equipadas para perceber certas coisas que se passam no eleitorado Acho um americano? bocadinho, atenção, e aqui vocês, pelo menos 2, já viveram nos Estados Unidos. Sim. Repare, eu costumo... Mas eu explico porque é que faço esta Sim. pergunta, só uma nota. Estava a ver estes dados hoje de manhã, porque comecei a pensar nisto. 20% dos americanos não consomem qualquer tipo de notícias políticas. É verdade que a maior parte deles, ou uma parte importante deles, também não vota, mas aqueles que votam, a vantagem de Trump é 26 pontos. Portanto, onde é que eu quero chegar? Quando nós ouvimos falar das E em notícias... quem vê muitas notícias, a vantagem de Kamala Harris também é grande. É grande. Dos haitianos, daquelas coisas todas que nós comentamos do comício no Madison Square Garden, do Porto Rico como um monte de lixo, todas aquelas coisas que nós achamos, isto é importantíssimo, isto é um evento importante, isto vai mudar tudo, isto vai ser decisivo. Para muita gente isto não registra. Não. Mas E o que registra é a mensagem muito mais genérica sobre preocupação com um tema, quem é que vai tentar Mas tu resolver provavelmente, isto. Pedro, imagina quando viveste nos Estados Unidos, eu lembro-me a primeira vez que vivi nos Estados Unidos, que foi em meados da década de 90, de ficar logo com essa ideia. Eu vivia em Madison, que era a capital do estado do Wisconsin, uma bolha, Uma bolha total. mas eu até me lembro na altura, quando vinha de férias, dizia que nunca tinha vivido numa cidade ou num estado tão socialista como o Wisconsin, porque de facto aquele modelo do welfare funcionava impecavelmente e a cidade estava super organizada. Como? A Wisconsin Idea. Quando comecei a viajar para o norte do Wisconsin e comecei a ver aquelas comunidades que parecia que estavam fechadas sobre si mesmas quando eu saía de Columbus, Ohio. há centenas de anos. As comunidades viviam só para si próprias. Pequenas localidades só norueguesas ou só alemãs, em que de facto as National News não eram propriamente uma coisa, quer dizer, desde que os Green Bay Packers ganhassem, e portanto fiquei logo com a ideia desse contraste. Pequenas localidades remotas onde aparentemente se quintas às vezes, nem eram bem aldeias, não é? Onde se vivia bem, mas onde a ideia do Estado, do poder político, estava muito distante. Portanto, pareciam quase pequenas comunidades independentes que mantinham as suas tradições e que viviam
ali num onde terreno estes arrendado. eventos sobre os quais nós construímos grandes narrativas Dizia muito pouco. passam ao lado. Dizia muito Sentes pouco. isso, Ricardo, ou Sim, não? completamente. Aliás, eu escrevi um artigo no domingo, antes das eleições, no Expresso, que se chamava um barbecue em Chattanooga, a minha introdução à América Profunda, que foi em 2004, quando eu fui fellow do German Marshall Fund, que tive em Nova York, em Washington, em Chicago, em São Francisco, ótimo, e adorei, e em Pittsburgh, mas os 2 sítios onde eu aprendi mais foi quando fiquei ali 4 dias em Chattanooga, no meio do Tennessee, sítio do Ku Klux Klan, etc., e depois no meio do Illinois, em Effingham, uma pequenina terra tipo 2 horas abaixo da Universidade de Urbana Champaign, Illinois, no meio do Illinois, viver em casa de um polícia, no meio dos campos de milho, em casa que era uma quinta. Ele era polícia, a mulher era funcionária judicial, tinha uma filha que trabalhava no Walmart, outro no Burger King, portanto aquilo era família totalmente. Eu nesses 2 fins de semana, e neste de Effingham, eu tive aquilo que eu digo que foi a minha melhor experiência sociológica nos Estados Unidos, que foi outro barbecue do law enforcement. O barbecue do law enforcement foi uma mega experiência. Tivemos ali, porque os americanos, que vocês sabem, gostam muito de conversar, não é aquela coisa à portuguesa, não conhecem, mas vêm falar. Então, o que é que vocês estão aqui a fazer? Estes europeus, éramos 5 ou 6, o que é que vocês estão aqui a fazer? Há muita curiosidade. E aquilo, atenção, estávamos a falar para aí a 5 horas, horas de carro de Chicago, 6 horas no máximo. Era o outro mundo. E essas experiências dá para essa falta de equipamento muitas vezes. Segundo ponto, por isso é que eu digo, e fui leste isso na introdução, eu digo sempre isso aqui aos nossos colegas jornalistas, vocês assinem o New York Times, correto? Uma parte da opinião do New York Times eu acho que hoje em dia é totalmente fora do mundo. Sim. Totalmente fora do mundo. Não é toda, mas há uma parte que é muito alucinada. Muito alucinada. Tem coisas ótimas, como é óbvio, é um grande jornal, nenhuma discussão sobre isso, mas eu digo, mas vejam a Fox. E o que eu faço é, quando vou a estas coisas dos Estados Unidos, eu durante uns meses assino a Fox News, tenho aqui a app e assino, daquilo que custa 7 euros mês, é caro. Mas mais a Fox News ou as redes locais da Fox News? Eu vejo a Fox... As local news. Vêm as duas coisas. Atenção, a Fox News, neste momento, é a segunda televisão mais vista dos Estados Unidos, por cabo. Não. Todos, só atrás da NBC. Vê mais vista que a ABC e CBS no último trimestre. Tu adoraste descobrir a OAN, ou não? De ver a OAN? Não, eu já tinha visto, eu há 4 anos já tinha visto a OAN e a Newsmax. Falaste imenso disso lá. Que são muito mais radicais que a Fox. E isto é importante, porque para se perceber as narrativas, e nós muitas vezes, está tudo a falar do comediante que disse não sei o que sobre Porto Rico, mas depois, noutra pista paralela, com uma grande audiência, está-se a falar de outras coisas, ou está-se a menorizar aquilo e está-se a falar de outras. E estes controles narrativas diferentes são importantes para se perceber. Eu estava lá, eu cheguei aos Estados Unidos terça, portanto o comício de Madison Square Garden, onde o porto-riquenho tinha feito a piada. Porto-riquenho não. O americano sobre Porto Rico, e estavam-me sempre a perguntar isso nos diretos, e eu às vezes disse, mandei mensagens para cá, não me perguntem só sobre isto, porque isso não é a questão mais importante. Mas aqui não se fala de outra coisa. E eu dizia, certo, ok, eu estou aqui como repórter no terreno, não estou como diretor, estou no repórter, tenho que obedecer às indicações e às ordens de Lisboa, é o que é. Estás no terreno, é assim, isso é como na tropa. Agora, o que eu dizia é, atenção, que este tema não tem a importância que vocês julgam. Não tem essa importância. Eu dizia isso, ok, é um tema complicado, tanto que o Partido Republicano teve que se desligar, a campanha do Trump teve que fazer um comunicado a dizer que não tinha nada a ver com aquilo. E o Rick Scott entrou ali um bocadinho. Eles tiveram que vir corrigir. Mas a Megyn Kelly deu uma pancada brutal na campanha do Trump, a própria Megyn Kelly. Mas esse incidente serviu para que os coordenadores da campanha do Trump acabassem por reafirmar o seu controle sobre a campanha. Isso foi um momento de perturbação em que o J.D. Vance e as pessoas à volta dele tiveram demasiada influência, e agora a nova Chief of Staff reafirmou o poder. Mas o que é curioso do que sai dessa notícia é que essa malta do controle da campanha, a nova chefe de gabinete, avalia o set do comediante, retira uma frase em que ele chama... Slut. Pior. Isto vai com um P. A Kamala Harris, retira isso, mas deixa ficar aquela. Portanto, isto para tocar na coisa dos dog whistles que o Ricardo estava a falar, eu acho que também interessa. Aquele comediante tem um set conhecido, interessa também tocar nestes pontos. E esta coisa de que o Trump foi buscar, obviamente foi buscar latinos, e obviamente numa eleição lá está decidida por 100 e tal mil votos, tudo é importante. Mas esta coisa de mobilizar a identidade branca, acho que se tem falado pouco disto. Esta eleição foi mais branca do que a anterior. Apesar dos Estados Unidos estarem a ficar menos brancos, a participação eleitoral foi mais branca do que na anterior.
71% versus 67%. Deixa-me só dizer uma coisa. Se for mais branca, mas há um outro ponto. Notas, falando com as pessoas, é que depois há muitas comunidades imigrantes, inclusive latinos e negros, e já havia em 2020, eu lembro-me em 2020, É verdade. quando fui, aí eu estive também na Pensilvânia, no Delaware e muito tempo em New Jersey com os portugueses, mas depois eu terminei em Nova York e na altura tentei ir fazer uma reportagem com o Alexander Ocasio-Cortez, não consegui, porque não interessa, falhou, mas isto foi no Bronx, se não me engano, foi no Bronx. E estavam lá, depois tive um bocado à conversa com o tipo de grupos que lá havia já, os Latinos for Trump, os Gays for Trump, isto já havia em 2020. Claro. Eram olhados mais como comunidades assim um bocadinho excêntricas, mas já havia grupos organizados, Latinos for Trump, com peso, mesmo no Estado do Estado de Nova Iorque. Mas quando eu digo esta coisa da identidade branca, é neste sentido que estávamos a falar com o Luís, do historicamente, quando a pessoa se sente integrada, não é por tu seres branco ou não, é tu sentires dentro da identidade maioritária. Tu estás a desvalorizar, enfim, é uma frase feita, mas é o tema do sonho americano. O sonho americano existe, ainda existe. E muitas destas... E eu estou só a dizer que é branco. Não, é branco não, calma. É branco na origem, mas hoje tu começas a ter muitos latinos, já tinhas, e negros e outros, que acham que esse sonho americano é deles, têm direito a ele, como é óbvio, e portanto assimilam parte desses valores, se quiseres, que historicamente eram mais brancos, ou seja, e assimilam e querem, porque aquilo... É isso que eu estou a dizer. Estados Unidos é isto, o tipo que tem um carro, quer ter um carro melhor, tem uma casa, quer ter uma casa melhor, tem muita gente que quer isso. Bem, e há outra coisa que aliás em 2020 já se via e começou-se a ver e que agora se reforçou, que é um eleitor latino, bem, são milhões, portanto são todos diferentes uns dos outros. E de países completamente diferentes. Mas muitos são socialmente, culturalmente conservadores. E portanto, esta relativa desconexão entre a identidade e os valores, e eu poder votar num candidato que está mais próximo da minha ideologia, é uma coisa também normal. E a própria posição da Igreja Católica também, que tem bastante influência junto das comunidades latinas, nos últimos tempos também evoluiu mais no sentido, digamos assim, mais favorável a Trump. O tema dos imigrantes assimilados não é completamente novo e também existe na Europa, como tu dizias há bocado no Brexit. Eu lembro-me em 93, num comício do Jean-Marie Le Pen, em La Défense, em Paris, que fui assistir com a Cândida Pinto, estávamos lá em trabalho, mas aquilo que deu depois a coabitação entre o Chirac e o Mitterrand. No fim, fui conseguir tentar entrevistar o Le Pen, e naquela altura ainda se conseguia chegar e tal, ali com o microfone. E ele estava a falar dos imigrantes contra os imigrantes. E eu depois perguntei-lhe e disse, então, e os imigrantes portugueses? E ele parou e disse, ça, c'est une autre chose. E parou, ou seja, ele estava num discurso anti-imigração, estamos a falar de 1993, e quando percebeu que era uma pergunta claramente de uma televisão portuguesa, e portanto ele pensou, isto vai chegar ao eleitorado português, como é óbvio, não é? Aos portugueses que estão em França ou vice-versa, para e diz, é outra coisa, e diz, são pessoas que trabalham. Isso são pessoas, ou seja, portanto, isto é 93. Não Nós é estamos preciso em 2004, ir para muito longe de anos. Portugal para ouvir esse discurso. E Nós Trump, hoje em dia temos o discurso de que os imigrantes brasileiros é uma coisa e os imigrantes do Sudeste Asiático é outra coisa. Mas isto é para dizer o quê? O Trump não faz um discurso anti-imigrantes, ou seja, nós convém, às vezes faz, mas convém, mas não é sempre. Ele faz um discurso que defende os imigrantes ilegais e é contra os imigrantes ilegais. E isso vai bater naquele tal ponto que há bocadinho dizia, vai ali mexer no software de quem nunca imigrou. Por legais quer dizer os mais antigos, e por ilegais quer dizer exatamente, os dos últimos anos. Os imigrantes que estão legais, aquilo mexe-lhe no software do pois é, mas eles estão ali e já têm um cartão da Segurança Social, ou já têm um seguro de saúde, ou vão ter uma casa, e eu demorei não sei quanto tempo. Essa parte... ele faz aquilo bem feito. Mas faz bem feito. No sentido, mais uma vez, de dizer que várias coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, eu queria só dizer que, segundo os dados da Vodcast Associated Press, 84% das pessoas que votaram Trump eram brancas. Portanto, com isto quer dizer, as coligações mudam e atraem-se mais ou menos diferentes grupos, mas a coligação... E nós fazemos esta coisa de tentar dizer, desculpa, Luís, tentar dizer que agora percebi a América e vou a todas as coisas que explicam o trumpismo, quando se fosse um ponto para a esquerda tinha ganho a Kamala Harris e não havia nada desta conversa, não é? Eu estou de acordo, quer dizer, a questão da economia, da aspecto da inflação, daquilo que já falámos, e a clivagem racial e a clivagem de género são decisivas, mesmo tendo em conta todos os particularismos de 50 eleições diferentes, mas se quisermos olhar para o seu todo, esses são os três fatores aqui decisivos. A dificuldade de reeleger
um incumbente, a dificuldade em votar numa candidata que seja mulher e esta percentagem de voto branco na figura do Trump. Quer Posso dizer, aproveitar termos um americanista para fazer uma pergunta mesmo nerd? Luís, a última pessoa que foi eleita 2 vezes... Isso é parte do trivia já? Sim, não, é mais ou menos. A última pessoa que foi eleita 2 vezes em duas ocasiões diferentes, o Grover Cleveland, era uma pessoa do Partido E única. Acho que mais ninguém foi, não é? Exatamente. Era uma pessoa do Partido Democrata que quebrava com muitas tradições do Partido Democrata. Porque focava-se em problemas que o Partido Republicano tinha estruturais de ser o partido dominante no sistema, que é um bocadinho as condições em que o Partido Democrata está neste momento, concordar, no século XXI é o partido dominante do sistema, é o partido tendencialmente maioritário, em que é raro não ser maioritário, e agarrou-se ao tema da corrupção, agarrou-se ao tema clássico do Partido Democrata, do Partido Republicano, do Gold Standard, de uma certa estabilidade económica, e reinventou o Partido Democrata para deixar de ser só um partido conservador, mas também poder incluir liberais urbanos, profissionais liberais, e começou um processo que eu diria que acaba no Franklin Delano Roosevelt e na troca dos partidos. O Franklin Delano Roosevelt, 40 ou 50 anos antes, como o primo dele, Theodore Roosevelt, teria sido provavelmente um republicano por perfil social, mas já é um democrata. Neste sentido, dirias que a personalidade do Donald Trump, a maneira como como está a tentar transformar o Partido Republicano num partido de classe trabalhadora, não é também um realinhamento desse tipo, em que no futuro o próximo Partido Republicano que vamos ver é um Partido Republicano muito mais sociologicamente parecido com o que era o Partido Democrata, com mais Joe Bidens, digamos, mais middle class Joes, e se calhar o Partido Democrata um partido dos subúrbios, das pessoas com curso superior, e se essa troca, sendo má para o Partido Democrata neste momento, eleitoralmente, não é uma troca mais vantajosa no futuro, quando não existir a personalidade de Donald Trump para mobilizar desta maneira o eleitorado? Eu não é sei... uma pergunta complicadíssima, peço imensa desculpa, mas... Não, eu não sei se consigo responder como americanista, como tu disseste. Eu acho que o Trump pode querer estar a fazer isso, mas que depois a sua prática governativa se vai encarregar de desmentir essas intenções, porque isso mas já da última vez aconteceu e não teve impacto no eleitor, não é? Pronto, quer dizer, se continuarmos a viver neste clima de crise permanente, de inflação, de aumento das desigualdades, etc., se ele continuar a capitalizar no voto de protesto, eventualmente sim, mas eu não creio que a política que ele vá pôr em prática favoreça esses grupos, faça atrair para o Partido Republicano, feitas as contas no final desse... Mas não o fez da primeira vez e aumentou o eleitorado de classe trabalhadora a partir daí. Como é que explicas isso? Porque de alguma maneira esse eleitorado de classe trabalhadora, houve aí outros fatores em jogo que claramente o levaram a votar no Partido Republicano e não no Partido Democrático. Aqueles provavelmente que temos vindo a falar aqui. Imigração. Não, a questão da economia, a questão racial, a questão de género, essas 3 grandes clivagens, que eu acho que são as clivagens mais profundas na sociedade americana. Eu não estou 100% certo que a política económica do Trump não funcione bem para alguns desses eleitores. Não estou certo. Da classe média, da classe operária, digamos assim. Não estou certo. Ou seja, não sou economista, portanto, os economistas estão pessimistas. Sei o suficiente para perceber que há medidas que são, obviamente, inflacionárias, mas eu não punha isso, que não dava isso como certo, não dava. Depois há um lado aspiracional que é sempre importante em economia e em política, não é? Aqui, por exemplo, aquilo que se chama o cavaquismo. O cavaquismo teve um lado muito aspiracional. Havia muita gente que, seja porque tem sido 2 vezes 50% dos votos, no falar das legislativas, que era um lado de... tudo bem que aquilo cruzou com o momento em que estávamos a entrar na Europa... Sim. E Portugal estava a mudar brutalmente, foi a maior mudança que houve em Portugal do ponto de vista estrutural, etc. Nenhuma dúvida sobre isso. Mas, atenção, que o facto dos Estados Unidos terem moeda própria, terem a tecnologia, só eles com a China. A Europa está a ficar muito para trás no termo tecnológico e da inteligência artificial. Terem um mercado de capitais incrível. Terem muita população, ou seja, porque apesar de ele fazer este discurso contra a imigração, os Estados Unidos são um país que não para de ter mais gente. Eles têm tudo para continuar a ser uma grande potência económica e
eu não punha como de lado a hipótese de correr bem ao Trump do ponto de vista económico e de haver uma série de áreas, agora estou a falar de segmentos da população, que de repente acha que vive melhor ou vive mesmo melhor. E ainda há a especulação importante a fazer sobre o que é que será a administração, porque, como dizia o Pedro, a indicação da chefe de gabinete é boa. O Bill Kristol está pessimista, diz que é para disfarçar, que é uma pessoa para dar toquezinhos na cabeça dos republicanos do establishment, enquanto os malucos estão à volta a fazer, o Stephen Miller e não sei o que, estão à volta a fazer as políticas destrutivas da administração Trump. Mas a especulação para cargos relevantes como secretário de Estado e secretário do Tesouro são pessoas competentes. Não se há também incompetentes lá no meio, nos nomes especulados. E este sinal que o Donald Trump deu de não querer aprovações no Senado é um péssimo sinal. Mas é possível que no campo da economia a coisa não corra de facto. Até porque quase todas as pessoas que são especuladas para o Tesouro são contra a política de tarifas e as medidas mais destrutivas que o Donald Trump propôs. E a verdade é que da última vez ele não conseguiu aplicar muitas das coisas que quis, com maiorias muito saudáveis, muito mais saudáveis do que desta vez na Câmara dos Representantes e no Senado. Não conseguiu aplicar uma data de coisas que quis. Sinceramente, aí acho que há mesmo uma diferença, que é, atenção, ele como só tem um mandato, ele já teve um, não é? Agora tem outro. Ele vai escolher uma equipa que é uma equipa que vai fazer o que ele quer, aquilo que são as políticas principais dele, e vai tentar fazê-lo muito rapidamente. Até porque no mandato anterior passou demasiado tempo a escolher pessoas com as quais teve de lutar e que teve de pôr fora e que os quais teve conflitos. Mas ele vai sempre lutar com as pessoas, mesmo com as pessoas que ele escolhe e que são próximas dele. Era o que o Ricardo dizia sobre o Robert Kennedy desaparecer daqui a 6 meses. Eu punha dinheiro com o Elon Musk ou o Robert Kennedy e passados 6 meses ele se chateia com eles outra vez, como já se chateou com o Elon Musk. Porque ele tem esse lado muito de... como quem está no Apprentice, you're fired, não é? Portanto, ele tem esse lado, ele gera assim, como se fosse a gerir uma empresa. Mas este não cumpriu rua, vem outro e tal. Esse lado eu acho que ele terá sempre. Mas atenção, eu acho, isto já é mais uma opinião mesmo, que nos últimos dias e sobretudo na noite eleitoral, depois percebeu-se, há ali muito uma lógica de que o movimento MAGA já ultrapassa o Trump e que ele sabe isso e ele vai querer que isso continue. Claro que às vezes, depois na hora da verdade, o rei não quer que o seu sucessor tenha sucesso. A história está cheia de exemplos desses, não é? Em monarquias, em repúblicas, etc. E portanto, já eu não sei se depois os instintos dele de fazer de que no fundo o seu sucessor não lhe possa chegar aos calcanhares se não se sobrepõem. Mas eu acho que este tema dele aparecer com o Robert Kennedy, com o Elon Musk, com o Vance, com uma série, com o outro, o Vivek, eu nunca sei dizer o nome, Ramaswamy, que foi candidato presidencial, todos esses tipos que são pessoas muito ideológicas e preparadas de certa forma para algumas coisas, impreparadas para outras, mas são preparadas para algumas coisas. O Elon Musk é assim uma pessoa meio deslocada, mas há muita gente que adora o Elon Musk e atenção, ele tem algumas das empresas mais espetaculares do mundo. Mas é um gênio. Segundo as sondagens, só 34% das pessoas é que gostam dele e 50% certo, mas ele chegar lá e disser que conseguiu fechar 4 departamentos e despedir 10 mil funcionários que não faziam nada, as pessoas vão bater palmas. Mas esses 10 mil funcionários já não votaram nele, provavelmente. Está bem, mas as pessoas acham o máximo. Depois pode não funcionar. O estrago. O que eu acho é que... Está bem, mas eu não estou a defender. Eu estou a dizer é que... Eu também não, claro. Ele diz isso e as pessoas dizem, uau, vamos embora. Ele colocou um meme, não sei aquela do Let It Sink, ou seja, que ele quando entrou no Twitter, tirou a fotografia dele fez um meme, que era ele com um lavatório a entrar no Twitter, que era despedir, assim, e agora fez o mesmo com a casa, com a sala oval, ele com o lavatório na mão. Eu vou lá arrebentar com o programa económico do Trump, só para voltar ao que estávamos a dizer, quer dizer que de uma forma muito simplista, cortar impostos, digamos assim, às empresas e digamos, reduzir ainda mais a intervenção reguladora do Estado na economia, não é? Que são duas das grandes bandeiras. Eu não tenho certeza que isso resulte na prática, mas pronto, não sabemos. Até agora parece não ter resultado, ou seja, se nós olharmos para os últimos 30, 40 anos da história dos Estados Unidos e da história do mundo, essa ideia do trickle-down economics ainda não... As taxas de crescimento, o índice de desigualdade, por exemplo, nos Estados Unidos, a assistir a uma coisa um bocadinho diferente. Desde os anos 90 que não para de crescer, ou seja, desde os anos 90 que a sociedade norte-americana é uma sociedade cada vez mais desigual e cada vez mais polarizada. Eu não sei porque é que mais 4 anos de Trump em que é que vão contribuir
para que esta tendência não continue a verificar-se. Isto, este aumento das desigualdades e este aumento da polarização, quer com... enfim, não sei, não tenho aqui como é que se chama o coeficiente Gini à mão, mas imagino que não haja nenhum dos mandatos, seja republicano, seja democrata, em que esse índice tivesse descido desde os anos 90 e, portanto... Mas essa desigualdade joga contra candidatos com um perfil como Trump? Eu acho que não. Eu acho que joga contra candidatos que estão no poder. Seja ponto. quais forem. Isso sim, mas por exemplo, o Vance usa muito isso, não é? Aquela coisa que o Angus Deaton chama os Deaths of Despair, não é? Do meio dos Estados Unidos. O Vance escreveu um romance sobre isso. O Vance, o Hillbilly Elegy é sobre romance, isso. é sobre ele, é a autobiografia dele. É que não é um romance, é a autobiografia dele escrita aos 31 anos. Atenção. Está bem, mas é a autobiografia dele, é poderosa, é uma história poderosa. Mas olha, só para dizer, deixar aqui a nota para daqui a 4 anos ou 8 ou o que for, a única vez que o J.D. Vance foi a votos, o resultado foi muito pior do que os fundamentals do Estado fariam prever. Eu sei isso. Que e a campanha foi horrível. Bem, foi salvo pelo Trump. E atenção, e como eu disse há pouco, nas cortes está a história de herdeiros que estavam para ser e que são postos fora, está cheia delas. Eu só estou a dizer, eu não desvalorizaria o J.D. Vance. Eu teria alguma atenção a ele por ser uma coisa até completamente nova, não sei se na história total da política americana, mas nas últimas décadas é uma coisa completamente nova. Não sei claramente a pessoa mais bem colocada para continuar e foi escolhida, e eu acho que foi escolhida para isso. Ele foi escolhida para ser a pessoa que pode continuar o MAGA. Depois vai ser ou não, não sei. Pode aparecer outras. Aí os Estados Unidos têm uma grande dinâmica, não é só na economia, também na política. Por fim, o último ponto é o tema da economia. Eu não desvalorizaria. Atenção, há ali os Estados Unidos têm, de facto, essa capacidade económica, tecnológica, científica e humana, em termos de força de pessoas e de mercado de capitais e etc., que lhes dão um poder e umas possibilidades muito grandes. E, portanto, eu não estou a dizer isto do ponto de vista da análise económica, não sou capaz de fazer. Há muita coisa ali, propostas que eu acho que são erradas, muito erradas, e vão dar errado. Mas eu mantenho aqui um asterisco a dizer isto pode dar razoavelmente certo do ponto de vista económico. Agora, há também uma coisa que é certa nos Estados Unidos, é que a não ser que se mexa nas regras do poder, não é? Nas regras como funcionam as eleições, enfim, vamos deixar isso como incógnita, a opinião pública americana, e não só, funciona um bocadinho como um termostato. E odeia a mudança. Não, funciona como um termostato. Quando as coisas empurram um bocado mais para a direita, as pessoas reagem mais para a esquerda. Quando empurram mais para a esquerda, reagem à direita. É um bocadinho a garantia de uma certa alternância. Um imigrante português com que eu tive, que era muito bem informado e que votou Trump, e eu disse, bem, isto agora é Trump, e ele disse, não, atenção, calma. Ele disse, não, e ele votou Trump. Nas midterms vão ganhar os democratas. E eu disse, não, mas repare, no democratas agora estão um bocado em estado de choque. Eu disse, não. Quando, isto mesmo, e eu disse, mas isso correu bem ao Trump. Mesmo que correu bem ao Trump, e aí está, era uma pessoa que tinha estado durante a noite sempre a jogar na bolsa, ou seja, teve sempre a jogar e a comprar e vender coisas, e que é uma pessoa de trabalho e que está há muitos anos nos Estados Unidos e que trabalha muito e que, portanto, é o clássico imigrante português. Mas dizia, não, atenção que nas midterms vão ver, vai ganhar. Eu não sei quantos, se calhar o Maria sabe quantos assentos é que vão estar em jogo daqui a 2 anos nas midterms, mas todos da Câmara dos Representantes e os dos 33 do Senado, depende, 33. Quer dizer, ainda vamos ter o Ohio do J.D. Vance, ainda tem, portanto, claramente o Partido Republicano pode perder até seja, as duas câmaras. O Partido Democrata tem pouquíssimos assentos em disputa nas próximas eleições do Senado. Porque teve muitos agora. Tem um mapa difícil, sem dúvida, mas estamos a falar de uma série de coisas que podem acontecer. Por exemplo, se o Marco Rubio for para a administração, fica um lugar vazio na Flórida. O J.D. Vance já vai deixar um vazio no Ohio que pode ser disputado pelo Sherrod Brown, que acaba de perder, mas que num ambiente mais positivo teria ganho. Teve uma performance espetacular relativamente ao total do Estado. Portanto, podemos já estar a falar. O Ohio tem uma regra que não é normal, que não faz uma eleição especial fora de ciclo, faz no ciclo seguinte, e portanto seria só em novembro de 26. Mas dependendo das nomeações da administração Trump, até pode haver muita gente a sair do Senado e a criar mais lugares, ou da Câmara dos Representantes agora em eleições especiais. Já se fala de Donald Trump escolher 2 ou 3 representantes para a sua administração, e é possível que a maioria republicana não passe das 2 ou 3 pessoas. Portanto, o Partido Republicano pode perder a maioria na Câmara dos Representantes entretanto. Não é provável, mas é possível. Ainda nem se sabe se a tem, apesar de ser o cenário mais provável neste momento. Vai ser uma maioria muito curta e, portanto,
é tudo muito incerto e qualquer especulação daqui a 4 anos... Eu lembro-me de, a meio do segundo mandato do Obama, o favorito para ser presidente dos Estados Unidos ser o Rand Paul. E, portanto, eu acho que isso deve ser sempre posto em consideração. Agora, desta semana estava toda a gente a dizer que o próximo presidente dos Estados Unidos é o Gavin Newsom. Acho que deve ser... Eu também acho que não. Mas deve ser sempre posto em consideração que nós, há 4 anos, temos mesmo muito pouca visibilidade sobre o que é que vai ser a situação. Não, temos total. Daqui a 4 anos, e o que é que vai ser o J.D. Vance, e o que é que vai ser a estrela maga, porque eu diria que há pessoas como o Josh Hawley ou o Tom Cotton que se calhar são melhores eleitoralmente e politicamente do que o J.D. Vance, e que podem aparecer no futuro. E como o Pedro sempre foi contra o quiz, no último episódio esqueceu-se de trazer o quiz. E portanto trago eu. Não, mas ele tem. Se o quiz for sobre a Fox News, eu tenho conserto em todas. Foi o que eu mais vi nos últimos Eu falho em meses. todas. Péssimo em trivia. Vamos começar com um trivia muito básico. Se Kamala Harris tivesse sido eleita presidente, empataria o recorde de presidente mais baixa de sempre, com 1,63 m. Quem é que tem este recorde que agora não foi igualado? John Adams. Não. Não faço a mínima ideia. Não? Não. Não queres mandar um nome ao Não, Calhas? não. James Monroe tinha 1,63 m, apesar de ser o único presidente para além de George Washington de ter unanimidade no colégio eleitoral, era muito baixo. Acho que não teve, por um. Não teve por um. Nós Justamente falámos. para não ser... Foi uma pergunta de quiz. falar Foi assim que eu ganhei todos os quizzes para sempre. Ok. Foi nessa pergunta. Donald Trump já agora é o terceiro mais alto de sempre. É só superado por Lyndon B. Johnson com 1,92 e Lincoln com 1,93. Donald Trump tem 1,90. Agora, segunda pergunta. Um dos planos de Donald Trump, se a eleição não tivesse sido ganha por ele, era anular votos suficientes de estados suficientes para na Câmara dos Representantes a eleição ser decidida a favor dele. Qual é que foi a primeira vez em que a eleição foi decidida na Câmara dos Representantes e porquê é que isso levou à mudança da lei do colégio eleitoral? Isso foi aquela em que o Alexander Hamilton decidiu votar a favor do Thomas Jefferson, não foi? Isso está no musical, no Hamilton. Pronto, também não ponho todas dificílimas. E portanto Certo. é a eleição de que ano? Essa eleição é de... Portanto, é 1804? 1800? 1800. Ok. Está certo. Não havia Fox nessa altura, portanto eu não acompanhei. O que é que aconteceu nessa eleição? Era suposto as pessoas votarem no candidato mais votado no colégio eleitoral para presidente e o segundo mais votado ficava vice-presidente. Portanto, normalmente o adversário é que ficava vice-presidente. Mas os apoiantes do Thomas Jefferson esqueceram-se de deixar de votar no Aaron Burr, vice-presidente do Thomas Jefferson, então eles empataram e tiveram que desempatar na Câmara dos Representantes. E mudaram a partir daí. O voto é separado. E mudaram, daí e mudaram a lei do... Era essa a segunda parte da pergunta. Mudaram a lei do colégio eleitoral. Outra muito trivia. Desde quando é que a Casa Branca se chama Casa Branca? E Não quem é faço que ideia. foi o presidente responsável por essa alcunha? Há uma Casa Branca complicada aqui em Portugal, que é onde a linha do comboio de Évora vira para Beja e depois o comboio vai quase... É o pior comboio que há em Portugal. É em Casa Branca. É o que liga Casa Branca à Beja. Não faço ideia, não sei. Não sei. O responsável foi o Theodore Roosevelt, na presença dele, portanto a partir de 1901, porque achou graça chamar aquilo Casa Branca. Antes chamava-se Mansão Executiva ou Palácio do Presidente. Ótimo. Muito bem. Pronto, está feito, acabado o burro e o elefante. Agora vou só fazer uma pergunta. Qual é o late night mais importante dos Estados Unidos? Sei lá. O apresentador. Sei lá. Tu vês vários. Pois vejo, mas não sei Quais qual é é que o tu mais vês? visto. Sei lá, vejo o Colbert, O John Oliver, vejo o John Oliver, vejo o Jon Stewart, hoje em dia já não é late night. que é o que toda a gente vê cá. O mais importante de todos, Só mais vês visto pessoal- de todos, é o Greg Gutfeld da Fox, que ninguém vê em Portugal. Eu não... De longe o mais visto. Eu propaganda basta-me estar no Twitter. E não falámos de política externa. E não falámos E não de falámos de política política externa. Mas estiveram cá Mas na falámos- Pinta semana falámos- passada. Não, mas já estamos a Não, assumir o Trump, não há política externa. Já. Sim. Já estamos a Não, assumir. há- porque há hoje aí de que é- maneira? Há aí hoje de que maneira? Hoje é dia 11 de novembro e, portanto, trivia também. O que é que aconteceu há 106 anos atrás? Terminou a Primeira Guerra Mundial. É verdade. Woodrow Wilson como presidente, digamos, o começo do internacionalismo norte-americano. É verdade. E agora o primeiro... Foi há 8 anos o primeiro presidente não wilsoniano
É verdade. desde essa altura. É verdade. Isso sim é relevante. Hoje vieram os 2 convidados com trivia. É verdade. Menos aquele que era suposto trazer. Exatamente. Só quem tinha que trazer é que não trouxe trivia nenhum. Tinhas aí uns dados. Tinha. Devias ter escolhido uma coisa qualquer. Uma percentagem qualquer. Bem, tínhamos muito mais para dizer no Burro e no Elefante hoje e em geral, mas acaba assim o nosso podcast. Pedro, foi um gosto fazer este podcast contigo. Também eu queria agradecer ao João e à Flávia e também ao Expresso terem-se lembrado de me convidar. Foi um gosto estar aqui, especialmente ter a oportunidade de ter aqui todas as semanas pessoas que admiro. João, também foi um gosto fazer o podcast contigo. Grande João Martins. Ricardo, Luís, obrigado por terem Obrigado. vindo. Foi um Obrigado. gosto. Nós já não nos vemos para a semana. Pois não. Que é desfeito agora. E pronto, obrigado a todos por terem ouvido. Foi divertido dentro do género. Podia ter corrido melhor. O Burro e o Elefante é um podcast do Expresso e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, com sonoplastia de João Martins, vídeo de Carlos Paes, capa de Inês Brezinha, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira.